Você tem costume de deixar as vasilhas sujas antes de dormir? O seu quarto desarrumado? Se a resposta for sim, tome muito cuidado, pois depois desse vídeo, você vai mudar completamente a sua postura. Que é o David Lima do Relatos com David Lima, e hoje eu vou trazer uma série de relatos assustadores de pessoas que viveram experiências terríveis, que vão fazer com que vocês durmam hoje com muito medo e pensem duas vezes em como você trata o ambiente que você vive, que é a sua casa. Sem mais enrolações, coloque seus fones de ouvido, procure um lugar silencioso e escuro e vem comigo para mais uma série de relatos reais. E se você tá caindo aqui de paraquedas, já se inscreva no canal, hypa aí o vídeo se aparecer a opção para você, comenta o que você achou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e sem mais delongas, vamos para o nosso relato. O primeiro relato é da seguidora inscrita aqui do canal chamada Sabrina, que conta o seguinte que aconteceu com ela. A Sabrina, ela é universitária. Ela trabalha o dia todo e quando chega do trabalho toma um banho rápido e vai para a faculdade. E geralmente chega muito cansada, o que faz com que ela tenha uma alimentação muito desregulada e, claro, deixa ali aquele montante de vasilhas sujas em sua pia. Ela já recebeu várias, como eu posso dizer, alertas da sua mãe, alertas das pessoas próximas a ela, para não deixar a casa suja desse jeito, porque atrai coisas malignas, mas ela nunca deu bola. Aqui ela deixa bem claro que ela sempre foi muito cética, nunca vivenciou nada sobrenatural, até este ano, quando ela teve uma surpresa extremamente devastadora, que eu tenho certeza que qualquer um de nós que vivenciasse isso, pensaria duas vezes antes de deixar a nossa casa desorganizada. Ela conta que mais um desses fatídicos dias em que ela chegava muito cansada, a pia estava muito suja, ela fez apenas um miojo ali muito rápido para ela poder se alimentar, tomou um banho e deitou-se para dormir. Quando de repente, de madrugada, a Sabrina acorda ouvindo um som, como se algo estivesse mexendo nos pratos e nas vasilhas que estavam na pia. Ela até desconsiderou e pensou que poderia ser ratos, baratas, qualquer outro tipo de coisa. Então, ela voltou a dormir. Mas pensem bem, depois de mais algumas horas, ela acorda com o mesmo barulho, só que dessa vez muito mais alto. E ela teve uma surpresa quando ela decidiu levantar para verificar o que estava acontecendo. Caminhando lentamente no meio do escuro, ali em seu apartamento, ela chegou até a cozinha e ela se deparou com uma imagem perturbadora. Em cima de sua pia, parecia ter uma coisa ali meio translúcida, algo com uma aparência humanoide. Parecia estar nu e de cócoras, agachado em cima da pia, justamente onde estavam as louças sujas que ela deixou há tantos dias ali, e aquilo parecia lamber os pratos e se alimentar da sujeira. O cheiro que ficou na cozinha dela era podre, e ela ficou petrificada, paralisada, suas pernas não se moviam. Ela não conseguia gritar, ela não conseguia se mover. Mas a parte mais assustadora vem agora, quando aquela criatura que estava de costas para ela, mexendo ali nos pratos e em tudo mais, virou lentamente e olhou para ela. E foi onde ela viu aqueles olhos escuros e vazios, olhando para ela com um sorriso macabro. Ela simplesmente conta que, nesse momento, ela não lembra de mais nada. A Sabrina conta que ela deitou no chão ali, desmaiou, e só acordou no outro dia já com o sol assim iluminando a cara dela. E as vasilhas estavam ali do mesmo jeito que ela tinha deixado antes, mas ela tem certeza do que viu. Feito isso, ela chamou a sua mãe e a sua irmã para ajudar ela na limpeza da casa. E ali elas limparam tudo. A mãe, por ser evangélica, fez orações enquanto limpava a casa, passou óleo ungido em tudo, e a casa ficou um brinco, ficou brilhando, e uma atmosfera muito mais agradável. E você se engana
se é por aí que acaba esse relato. A Sabrina conta que ela, em uma noite de madrugada, já com a casa limpa, toda organizada, ouviu algo se arrastando debaixo de sua cama. Cama essa que ela tinha esquecido de limpar embaixo, então estava uma porcaria ali. E ela ouviu como se algo tivesse se arrastando debaixo de sua cama. E quando ela, curiosa, olhou e iluminou com o celular para debaixo da cama, ela viu a imagem do que parecia ser aquela mesma criatura da cozinha, magra, esguia, completamente branca, olhos profundos e se arrastando e fazendo alguns tipos de tremeliques, assim, sabe? Tremendo o corpo e se arrastando por debaixo da cama dela e sorrindo e dizendo com uma voz extremamente perturbadora e demoníaca: eu vou, mas eu vou voltar. Mas graças a Deus, segundo a Sabrina, aquilo não voltou mais, porque ela aprendeu a lição e sempre deixou muito bem organizada a casa dela depois desse fato tão traumático e assustador na vida dela. E é engraçado que muitos de nós fazemos isso. Eu mesmo já tive experiências terríveis com isso. Já acordei com barulhos estranhos vindos da cozinha, com a pia cheia de louça e louças sujas, né? Lógico. E quando eu chegava lá, não tinha nada. Era apenas aquele som e eu sentia aquela presença ruim, me sentia observado. Não tinha rato, não tinha barata, mas eu sentia aquela presença lá. Então é basicamente isso que a Sabrina passou. E ela deixa aqui um recado muito importante: cuidem da sua casa. A própria Bíblia fala que a nossa casa, né, o nosso quarto é sagrado. A nossa casa por si só é sagrada. E você só permite que o mal entre se você permitir, se você abrir portas. Então, essa foi a experiência macabra que a Sabrina viveu. E vamos para o nosso próximo relato, que é tão assustador quanto esse. Nunca, em hipótese alguma, coloque cadeiras vazias do lado da sua cama. Nunca. Essa seguidora conta aqui o seguinte: ela prefere não ter o nome revelado, então nós vamos chamar ela aqui de Ana. Vamos apelidar ela aqui de Ana. Ela conta o seguinte, que ela sempre deixava uma cadeira vazia do lado da cama dela. E ela sempre ouviu da avó e das pessoas mais próximas dela que não era legal fazer isso. Não era nada bom deixar uma cadeira vazia do lado da sua cama, porque, segundo os antigos, é um convite para que algo sobrenatural entre em sua casa. E ela teve a confirmação disso logo depois, em uma madrugada na qual ela acordou e teve uma surpresa assustadora. A Ana conta que ela acordou de madrugada sentindo o coração dela apertado. Ela estava de costas para a cadeira que estava do lado da cama dela, onde ela colocava geralmente uma pilha de roupas ali, deixava tudo bagunçado. E ela sentiu que tinha algo do lado dela. Ela sentia a respiração, ela sentia a presença e fazia com que ela não se sentisse bem e não conseguisse dormir. Ela fingia que estava dormindo. Ficava com os olhos fechados, apertados e fazendo orações. Foi quando ela ouviu uma voz cochichando perto dela, dizendo: eu sei que você está acordada. E foi isso que fez com que ela surtasse. E quando ela olhou para trás, ela estava com a cabeça embrulhada assim no cobertor. E quando ela olhou para trás para ver o que estava ali, ela viu um enorme homem de chapéu preto, uma roupa, uma túnica completamente escura e não tinha olhos, não tinha rosto, era tudo escuro. E aquela coisa estava sentada em cima da cadeira que estava cheia de roupas. E aquilo ficou olhando para ela por alguns instantes. E então ela gritou, desesperada. E como o interruptor é bem próximo da cama dela, ela simplesmente ligou a luz e aquela coisa desapareceu. Imediatamente ela tirou as roupas que estavam em cima da cadeira e colocou a cadeira longe dela, para fora do quarto. Mas ainda assim ela não conseguiu dormir naquela noite, porque ela ficou com a sensação de que tinha alguma coisa ali observando ela. Isso nos lembra e nos remete diretamente à creepypasta, a lenda, a história das pessoas das sombras. Sabe quando você pendura um casaco na parede e quando você acorda de noite você acha que tem uma pessoa ali
Então, você está certo, tem uma pessoa ali. As pessoas das sombras, elas se misturam com coisas, com objetos da sua casa. E tudo que eles fazem é te observar. E, sinceramente, isso para mim já é o suficiente. Isso para mim já é macabro demais. Algo que te observa enquanto dorme, enquanto você caminha no escuro para ir até o banheiro, ou quando você simplesmente está de dia fazendo qualquer outro tipo de coisa. As pessoas das sombras estão ali te observando. E o homem do chapéu preto está ali, observando cada passo seu. Então vocês viram que hoje eu estou frisando muito nessa questão de organização de casa. Porque casa bagunçada atrai espíritos ruins. Tem uma parte na Bíblia que eu acho interessante, que Cristo fala que um demônio, ele procura locais escuros, úmidos e sujos, imundos, para ali habitar. E depois, ali, no esconderijo deles, depois eles retornam para as pessoas. Isso quer dizer que espíritos imundos, demônios, entidades, eles gostam desse tipo de ambiente. Então me responde aí, como que está o seu quarto nesse momento? Como que está a sua cozinha? Como que está o seu quarto, a sua sala? Tomem cuidado, porque vocês podem estar dando liberdade para algo maligno entrar em sua vida sem precisar fazer nenhum tipo de ritual, ouvir o disco contrário da Xuxa ou qualquer outro tipo de coisa. Nesse próximo relato, eu te alerto. Ao fechar a sua janela, também coloque a cortina. Não deixe que nada do outro lado possa ver o que tem do lado de dentro do seu quarto. Esse seguidor aqui, que nós vamos chamar ele de João, conta o seguinte relato. Ele conta que estava deitado na sua cama, mexendo no telefone, e começou a jogar alguns jogos ali, até se distrair, até chegar o seu sono. Quando de repente ele começou a escutar aquele som. 3 batidas que vinham da janela. A janela dele é blindex, ele tinha sim uma cortina, mas a janela estava fechada, porém com as cortinas abertas. Quando de repente ele olha em direção à janela. E o que ele vê, meus amigos, é uma cena perturbadora que quando eu li esse relato, eu fiquei completamente arrepiado e cagado. Mano, ele viu simplesmente o que parecia ser a feição de uma pessoa com um rosto meio distorcido, uma aparência distorcida, perturbadora, com as 2 mãos grudadas no vidro da janela. E assim, olhando, como se quisesse olhar quem estava ali. O cara ficou tão perturbado que o João pegou, fechou a cortina dele e começou a fazer orações. Ele começou a orar, a orar, a orar, até que aquela coisa foi embora. Mas ele não teve coragem de abrir a janela naquela noite. Quando amanheceu o dia, ele teve que chamar os seus pais para analisarem o que estava ali. E o que estava ali eram as marcas das mãos daquela coisa. Não se sabe se era humano, se era sobrenatural, mas enfim, alguma coisa observava ele. E ele não sabe se aquela foi a primeira vez. E se quando ele estivesse dormindo nas noites anteriores, essa mesma coisa fazia o mesmo movimento, de colocar as mãos na janela e ficar o observando ali. Portanto, tomem cuidado com suas janelas, mantenham sempre fechadas e seguras, porque nunca se sabe quando alguma coisa vai querer observar você. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, hypar esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever caso você não seja inscrito. As minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição também. Posto vídeo todos os dias curtos lá no TikTok, no Instagram. Então participem das minhas redes sociais. E se você quer mandar o seu relato para ser contado aqui em vídeo, tá aí o e-mail também, paranormalismo01@gmail.com. É só você entrar aí na descrição que vai estar tudo certinho, beleza? Então, tenham bons pesadelos. E até o nosso próximo relato. Fui.